Eu criei esse canal para que a gente possa falar de política, política em geral. E eu vou começar pela educação. Eu sei que a educação é um assunto muito batido por muitas pessoas, principalmente em época eleitoral. Eu gostaria de dizer para você que nós temos que mudar em 3 eixos a educação. Nós temos que mudar a pauta, o chamado a grade da educação. O ensino da educação está totalmente doutrinário e não com o objetivo de aprender as verdadeiras regras das ciências que a educação leva as pessoas a aprender, a virar mestre naquilo que pretende fazer pelas suas vocações. Isso porque criaram a ideologia e aí resolveram esquecer a grade verdadeira da pedagogia. Nós temos que ver a gestão da educação. Ela está em todas as esferas de governo, seja federal, estaduais e municipais. Elas estão mal geridas. E eu digo isso independe de qualquer prefeito, por mais que seja um bom gestor em muitas áreas, a educação segue protocolos nacional e isso engessa muito. Diz que tem que gastar 25% com a educação dos orçamentos, tanto os estados, municípios e a União. Na verdade, eles gastam, mas eles não investem nisso. É preciso saber o que é prioridade na educação. Então, não tem uma maneira uniforme onde eles podem baratear o custo, em vez de desperdiçar muitos processos. Tem municípios, por exemplo, que numa linha vicinal, na área rural, um ônibus passa buscando aluno que é do estado, que o estado cuida desse aluno, e outro ônibus passa pela mesma linha, no mesmo horário, pegando uma quantidade ínfima de alunos pertencentes ao município, do ensino básico, o fundamental. Então isso leva a mostrar que o gerenciamento do transporte escolar já é uma coisa danosa. E se imagina a merenda escolar, que o governo federal passa míseros centavos per capita por aluno, e o município, na verdade, e o estado tem que bancar o resto. É claro que nesse diapasão todo da educação, cada aluno tem um investimento em recursos do contribuinte de aproximadamente R$ 5.000 mês. Isso significa que uma sala de aula com 10 alunos já banca os professores, todo o custo de merenda, tudo. Só que isso está saindo dos cofres do estado e dos municípios. O governo federal não banca isso. Banca uma parcela muito pequena. Eu estou dizendo de merenda escolar, do transporte e o salário. O salário para o professor receber é pouco se comparado ao salário de outros mestres em outras áreas, da medicina, por exemplo, ou mesmo um engenheiro ganhando 5.000 por mês, já é um desdém. E o professor ganha menos que 5, 4, alguma coisa, o piso nacional, e está sendo como uma grande conquista. Mas isso porque tem muitos professores para disciplinas repetidas. Antigamente o aluno pegava um professor que dava 4 matérias, hoje é uma para cada matéria para cada professor. E aí tem, às vezes, um aluno especial com cuidador, além do professor, vai encarecendo muito esse processo. E você pergunta para mim assim, então, como resolver? Só falar resolve? Não. Precisamos então criar um plano de gestão. O Paraná, o Ratinho Júnior, criou lá, por exemplo, a privatização da gestão escolar. O Estado fica ainda com a responsabilidade, mas gerida pelo um potencial
privado, né, uma empresa especializada nesse ramo. Eu não sei se esse modelo vai dar certo quando o Estado ainda continua no controle da situação. Vamos experimentar em Rondônia coisa diferente? A sugestão que eu daria aí para o governador Marcos Rocha experimentar em Rondônia seria, em vez do Estado criar escolas e disputar alunos com os municípios, como acontece em muitos municípios, eu vou dar um exemplo em Presidente Médici, onde tem uma escola praticamente competindo com a outra, a Capila e o Drummond, pertinho um do outro. Isso é que, recentemente, o 15 de julho, o 15 de novembro, aliás, o colégio era estadual e também disputava a mesma clientela, como eles acostumam chamar. A sugestão que eu daria seria mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei onde o Estado faria um convênio com as escolas particulares. Assim como, por exemplo, o Estado faz essa parceria na saúde, contratando UTIs de hospitais particulares, seria essa migração para as escolas particulares, fomentaria as escolas particulares, circularia com mais ênfase esses recursos, dando uma injeção de energia financeira nesse setor que está muito realmente decadente, criaria uma inclusão social entre aquele chamado filho dos ricos com os filhos dos pobres, juntos na mesma escola. Acredito que criando algumas regras na questão alimentar também, porque as escolas particulares daqueles pais que bancam, normalmente ele também banca toda o material escolar, banca a alimentação do aluno, tudo isso é feito um curso de planilha antecipado, mas o Estado poderia fazer essa transferência dos recursos que ele gasta para a iniciativa privada. É claro que teria prédios a menos a serem inaugurados, mas teria professores a menos a serem contratados, teria uma responsabilidade muito menor, é muito mais fácil prestar conta dos recursos quando é conveniados do que quando ele é gerido pelo sistema de governo. Então, a educação precisa ser estudada, um modelo de gestão novo, porque o atual modelo acabou. Você não pode ter na educação do jeito que está, com essa planilha de custo muito alta para o governo do estado e dos municípios, aonde eles se esforçam muito e o resultado, além do resultado pedagógico, o resultado financeiro, o resultado de satisfação também da credibilidade do aluno, dependendo da escola que o aluno sai, ele chega no mercado de trabalho praticamente com muito preconceito. A gente vê que as faculdades federais, tipo o UNI, ou mesmo o INFRO, que agora mudou, além de os cursos técnicos do INFRO, também está fazendo graduações, competindo praticamente com a UNI, aqui em Rondônia, por exemplo. Mas a gente percebe que o federal está em greve, porque o governo federal não aguenta bancar essa planilha toda. E eu pergunto para você, os municípios aguentam bancar o ensino básico? Não estão aguentando. Muitos municípios vão ter dificuldade de fechar a grade, por vários motivos, e entre eles o financeiro. O Estado até gasta os 25%, mas a qualidade ainda é pífia. A gente precisa avançar nessa área, discutir, colocar na mesa esse problema com os parlamentares, juntamente com o corpo docente, o discente, e chegar numa conclusão sem ideologia, sem politicagem, e resolver esse problema de uma vez por todas. A gente volta a falar sobre política e sobre gestão em outros segmentos desse mesmo canal. Um abraço para você. Eu sou Gileno com G de Governo.